Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para deixar aos irmãos uma palavra neste domingo, dia do Senhor, em que nós ainda estamos nessa quarentena, nesse período de cuidados. Eu quero desejar realmente a você que está acompanhando a palavra nesta noite, que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana muito feliz na presença de Deus, mesmo tendo que permanecer em casa. Nós temos da parte do nosso Deus recebido muitas bênçãos, muitas vitórias, e concluímos também e proclamamos também que Deus está conosco, né, neste período. Eu queria deixar para os irmãos hoje uma palavra num texto que me foi sugerido por um irmão de nossa igreja. Ele mandou lá uma mensagem para mim a respeito da palavra da semana passada e me perguntou se eu poderia trazer uma palavra com base nesse texto que hoje nós leremos. Mas primeiro nós vamos fazer uma oração ao Senhor, vamos buscar a presença do nosso Deus. Amado Deus, Todo-Poderoso, Pai bendito, nos achegamos, ó Deus, à Tua santa, augusta, excelsa presença, ó Deus, clamando a Tua misericórdia, clamando a Tua graça, clamando, ó Deus, a Tua direção e unção sobre nós, ó Pai. Ó Deus, derrama das Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre os nossos familiares. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, toda ansiedade, toda aflição. Ó Deus, ajuda-nos nesses dias, ó Pai, em que temos que ficar confinados, ó Deus, presos dentro das nossas casas. Dá-nos paciência, ó Deus, dá-nos, ó Deus, graça, sabedoria, ó Pai, nesses dias. Eu clamo a Deus por todos, ó Deus, os nossos familiares, e rogo a Deus que a Tua boa mão, ó Deus, sustente a todos nós. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te exaltamos. Amém e amém. E nós vamos ler para a nossa edificação, então, nesta noite, o texto do Salmo de número 46. Salmo de número 46, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe. Como eu disse, esse texto então foi uma sugestão, foi um pedido de um dos nossos membros da igreja presbiteriana aqui em Nova Lima, que me perguntou se eu poderia trazer uma palavra com base nesse texto. E é de fato um texto muito maravilhoso, né? Porque depois que esse irmão, logo após a mensagem no domingo, já mandou o seu comentário e sugeriu o texto, eu fiquei com esse versículo primeiro ecoando em minha mente durante a semana toda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas que eu não consegui tirar o texto a semana inteira da minha mente, né? E é um texto de fato muito belo. Aqui nós temos algumas coisas interessantes neste salmo, porque ele é um salmo atribuído aí aos filhos de Coré. Está escrito aí, né, que ele é do salmo dos filhos de Coré. E este salmo, ele tem aí uma divisão, né, tríplice aqui. Ele tem, começa do verso 1 ao verso 3, a primeira parte, depois a segunda parte, do verso 4 ao verso 7, e do verso 8 ao verso 11, a terceira parte, né? E é interessante porque, quando nós olhamos para esse salmista, que é um dos filhos de Coré, aqui a ideia é que ele é
da descendência de Coré, o autor do Salmo, ele é chamado por Calvino de o profeta. Calvino não se refere a este salmista como apenas um salmista ou um compositor, mas ele diz: o profeta nos deixa, o profeta nos fala, o profeta nos revela, né? Então aqui nós vemos que o profeta estava revelando, o salmista estava revelando a vontade de Deus para o seu povo. Então Deus o estava usando através deste poema, através deste cântico, para trazer aqui uma mensagem a este povo. E este cântico é mais um daqueles chamados de os cânticos de Sião, né? Então, os cânticos aí de Jerusalém, da cidade santa, né? E este salmo, claro, é uma expressão de gratidão, é mais uma expressão de gratidão por um livramento específico do que propriamente um pedido de auxílio aí, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o salmista estava de fato demonstrando toda a sua gratidão, e ao mesmo tempo, através dessa demonstração de gratidão, também estava aí dirigindo uma palavra ao povo de Deus, né? E aí nós vemos então uma situação. Agora, em que época esse salmo foi composto? Nós não podemos ter certeza disso, não podemos saber exatamente a data em que esse salmo foi composto, né? Mas como nós entendemos que ele é uma expressão de gratidão por um livramento específico, por aquilo que Deus havia feito, Deus preservando o seu povo, Deus preservando Israel, preservando Judá especificamente, então o que nós podemos entender é que ou ele, estava se referindo aí ao cerco de Jerusalém por Senaqueribe, aquele cerco que nós vimos lá quando o Senaqueribe cercou, segundo o livro dos Reis registra, capítulo 19, verso 35, e a cidade então estava sitiada por Senaqueribe, e ali Deus traz um grande livramento contra aqueles inimigos ferozes, né? Mas também outros inferem, e Calvino defendia essa ideia, que achava que era bem isso, que era na época então desse cerco, foi após esse cerco de Senaqueribe, essa derrota aí do exército de Senaqueribe, que o salmo foi composto. Mas outros, comentando o salmo e analisando o salmo, eles acham que pode estar se referindo àquela situação lá do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quando o rei Josafá teve que enfrentar os amonitas e moabitas. Então, quando esses dois povos, moabitas e amonitas, se reuniram, se insurgiram contra o rei Josafá, e Jaaziel chega ao povo lá naquele contexto e diz para aquele povo: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército. Sabe por quê? Porque a batalha não é nossa, não é de vocês. Jaaziel disse: a batalha é de Deus. A batalha é de Deus. Está lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, verso 15. Então, nós vemos nesse contexto, aí do capítulo 20 do 2º livro das Crônicas, nós vemos essa situação. Inclusive, Josafá levou o povo a jejuar. Quinta-feira falei sobre o jejum. Josafá levou o povo a jejuar. Lá no início do capítulo 20 nós vemos que o povo jejuou por conta dessa situação, por conta desse cerco, e por uma questão aí, tão complicada que a cidade de Jerusalém estava vivenciando. No entanto, nós vemos que Deus libertou milagrosamente Jerusalém. E como eu disse, o salmo é dividido em 3 partes, e nós temos aí um estribilho que finaliza, um refrão que finaliza a segunda parte e finaliza a terceira parte, verso 7 e verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. No verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, versos 7 e 11 são iguais, é um refrão, é um estribilho dentro do salmo. Pois bem, eu disse que o salmo, então, o profeta, como disse Calvino, estava levando uma palavra ao povo de Deus. E nós, então,
podemos ver aqui 3 lembranças que o salmista trouxe ao povo, para renovar a esperança daquele povo, para restaurar a força daquele povo, para animar aquele povo, para levantar aquele povo. Então, eu quero que os irmãos meditem nesta noite sobre estas lembranças que nos renovam a esperança. A primeira lembrança que o salmista trouxe é a que está clara no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, a primeira lembrança que o salmista aponta é que Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, disse o salmista. Então, uns podem estar realmente confiando em carros, outros podem estar confiando em cavalos, ou colocando na força das alianças com reis, com reinos, aí o seu poder. Mas o salmista declarou que nós nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus, Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ele é a nossa segurança. Aliás, essa expressão refúgio que aparece aqui no versículo 1, ela é muito recorrente nos livros dos Salmos. O livro dos Salmos mostra para nós essa verdade. Por exemplo, alguns salmos mais conhecidos, tá? Salmo 61, verso 3, aparece essa verdade lá de que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o refúgio do seu povo. Salmo 62, versos 7 e 8, Deus é o refúgio do seu povo. Salmo 71, verso 7, Deus é o refúgio do seu povo. E lá no Salmo 142, verso 5, também o salmista está mostrando que Deus é o refúgio para o seu povo, o refúgio do seu povo. Então, nós temos aqui, no primeiro versículo, a expressão de que Deus é o refúgio e é fortaleza. Então, duas palavras, duas ideias muito recorrentes, expressões muito recorrentes aí no livro de Salmos ou nos Salmos, para nos mostrar duas coisas. A primeira é o caráter de Deus, é quem é Deus. E a segunda é para mostrar aí as ações de Deus em favor do seu povo, como Deus cuida, como Deus zela pelo seu povo. Vimos isso há 15 dias atrás no Salmo 121, né? Então o Senhor estava cuidando do seu povo. Então aqui o salmista está dizendo, olha, Deus é de fato a nossa segurança, é aquele em quem nós podemos estar seguros, em quem nós podemos estar alicerçados. E aí alicerçados é com o coração tranquilo, com o coração sem preocupações, sem anseio, sem deixar com que o nosso coração se consuma por medos e tudo que possa nos assaltar. Então o salmista vai apontando, vai mostrando, olha, Deus é o nosso socorro, confiemos nele. Então ele vai contar para o povo, ele vai destacar, ele vai dirigir ao povo, realmente uma palavra onde ele exalta o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, o Deus que leva de fato, que conduz de fato o seu povo. Então o salmista estava aqui mostrando para o povo, olha, vocês devem reconhecer que quando nós nos encontramos em tribulações, o Senhor está pronto e o Senhor está perto para nos socorrer, porque Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele é socorro sempre pronto a nos acudir nas tribulações. Ele está sempre atento, como o Salmo 121 nos mostrou, para nos atender e para nos socorrer em nossas tribulações. Então, o salmista estabelece que o Senhor é suficientemente poderoso para proteger o seu próprio povo, né? A fim de que este povo lhe devotasse toda a honra, toda a glória, todo o louvor diante dos homens. E aí restaurassem toda a confiança nele, recobrasse toda a sua esperança nele. Por isso que essa lembrança nos traz esperança. Por isso que o salmista estava
chamando a atenção do povo: olha, nele nós podemos estar seguros, ele é a nossa segurança. Por isso ele vai então reforçar: olha, nós temos encontrado um excelente socorro nas tribulações, nele nós temos encontrado. Aliás, alguns defendem que essa seria a melhor tradução para esse versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nele se tem encontrado um excelente socorro nas tribulações, ou o melhor socorro nas tribulações, ou o único e verdadeiro socorro nas tribulações. Então, o que o salmista argumenta, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós já temos experimentado o livramento do Senhor, e o zelo do Senhor então se manifesta em nossas vidas, o cuidado do Senhor se manifesta em nossas vidas. Então a palavra tribulações, que é empregada aqui por ele no verso 1, é uma palavra plural, ela aponta para uma pluralidade de momentos na nossa vida. O dia mau, como eu falei a semana passada, as tribulações podem vir de uma forma ou de outra. Nós podemos enfrentar várias formas, em vários momentos da nossa vida, tribulações. E aí, então, o salmista nos leva a refletir, nos leva a pensar: olhem, meus irmãos, olhem, povo de Deus, olhem, povo de Deus. Deus está atento, de fato, àquilo que nós estamos enfrentando. E Deus vem oportunamente em nosso socorro. E a ideia aqui é de que Ele nunca espera que chegue o tempo da necessidade. Então, veja bem, socorro bem presente nas tribulações Ele nunca espera que venha ou que chegue o tempo da nossa necessidade, porque Ele já sabe o tempo da nossa necessidade. Ele já está já tem consciência do tempo da nossa necessidade. Ele é onisciente. Então, quando uma aflição, quando uma tribulação nos sobrevém, a Bíblia diz que o Senhor está conosco nesses momentos, né? E aí nós podemos então pensar: da mesma forma que estamos enfrentando a tribulação, o Senhor já está provendo o livramento. O Senhor já está se colocando como nosso porto seguro. O Senhor já está se colocando como a nossa fortaleza. O Senhor já está se colocando como aquele que está atento à nossa necessidade. E o apóstolo Paulo disse lá na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que Deus não permite que nenhum de nós seja tentado além das forças, ou provado além das forças. Então, o Senhor, junto com a dificuldade, já nos ajuda para o livramento, já nos dá condições para o livramento. Precisamos crer nisso, precisamos confiar nisto, né? E o salmista estava aqui, então, exaltando o poder e a benevolência do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, né? Então, aí ele então leva o povo a não se desesperar, leva o povo a repousar unicamente, exclusivamente na proteção de Deus. Da mesma forma, Deus preserva e defende a sua igreja. Nós, como igreja, povo escolhido de Deus, assim como Judá foi, como Israel era, o povo escolhido de Deus, nós devemos entender que, uma vez feitos filhos de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não precisamos temer. Assim como o povo de Judá, através dos filhos de Corá, foram levados a entenderem que eles não precisavam temer, nós também não precisamos temer. Ainda que a terra se transtorne, diz o texto, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as piores tragédias nos sobrevenham, sejam elas tragédias, como eu disse aí, né, que se abatem através das forças da natureza, ou que nos acometem através das forças da natureza, ou através de enfermidades ou pragas, como essa que nós estamos enfrentando agora, ou como situações que geram fome e miséria. E ele diz: ainda que a terra se transtorne,
Ainda, verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que haja um maremoto, ainda que haja uma tsunami, ainda que haja uma situação tão terrível que destrua ou que arrase, nós não precisamos temer. E aqui, meus queridos, reside a verdadeira prova da nossa fé. Aqui reside o teste para a nossa esperança, para a nossa confiança em Deus. Porque se o texto, se o salmista está nos levando a lembrar daquilo, assim como o Jeremias o fez, daquilo que nos traz esperança, ou que nos renova a esperança, nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus. E esse é o teste para a nossa esperança. Porque quando nós começamos a deixar com que toda sorte de maus pensamentos e de ansiedade tome conta do nosso coração, nós pecamos. Ou podemos ser levados a experimentar um medo sem igual, um medo exponencial. E quando nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, ou as preocupações tomarem conta do nosso coração, nós aí podemos sim pecar contra o nosso Deus, porque afirmamos crer, afirmamos confiar, e não estamos dispostos de fato a termos a nossa fé provada, a termos a nossa vida experimentada, a nossa vida cristã experimentada pelo nosso Deus. Então, é muito fácil mesmo nós aparentarmos fé e confiança sem que haja um perigo, sem que enfrentemos lutas, sem que enfrentemos ameaças, ou a nossa integridade física, ou a nossa família, ou ao nosso bem-estar, ou ao nosso status quo, digamos assim. Mas, quando nós enfrentamos, aí sim, situações que nos ameaçam, aí sim, aí nós podemos entender onde é que está de fato a nossa fé e a nossa confiança. Então o salmista não está dizendo, presta atenção, eu também não estou dizendo isso, nem o salmista. Nós não estamos dizendo, o texto bíblico não está dizendo que nós não podemos sentir medo. Nós não podemos ter emoções como medo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós não podemos nos deixar dominar pelo medo, uma vez que confiamos em Deus. Por quê? Porque se nós nos deixarmos dominar pelo medo, nós vamos sucumbir, nós vamos cair realmente pelo pavor, porque o medo paralisa, o medo gera ansiedade, o medo faz com que nós murmuremos, gera reclamações, murmurações e todo tipo de choramingos. O medo atrapalha as nossas ações positivas, não nos leva a enxergar, a sermos proativos, não nos leva a ver como resolver, mas nos leva a olhar para o problema. O medo gera fuga, o medo produz histeria, e muitas vezes histeria coletiva, como vemos em diversas ocasiões aí. Então, nós não podemos sucumbir ao medo, deixarmos dominar pelo medo. E a segunda lembrança que o salmista traz, então a primeira lembrança que o salmista trouxe para o povo é que eles deveriam então estar lembrando de que Deus é a nossa segurança, de que em Deus nós estamos seguros. Mas agora vem a segunda, que vai a partir do verso 4 até o verso 7, quando ele lembra ao povo a presença de Deus. Mas não é qualquer presença, preste atenção, não é qualquer presença. Nós veremos aí alguns aspectos interessantes com relação a essa ideia. Veja no verso 4, ele começa assim: há um rio. Ele começa com uma metáfora. Então o salmista passa a mostrar ao seu povo que a presença de Deus era uma presença
revitalizadora. Olha agora, uma presença revitalizadora, fortalecedora, né? Então o fato de Deus estar com eles, né? De estar com esse presente com o seu povo, os ajudariam então a buscar uma nova forma aí de vigor. Mas aqui, preste atenção então no versículo, há um rio. Aqui, todos entendem que há uma metáfora aqui, que é feita, claro, é uma metáfora feita pelo salmista, né? Porque as grandes potências, ou os grandes reinos ao redor de Judá, se vangloriavam dos seus rios poderosos, o Egito com o Nilo e o Eufrates, lá na região da Babilônia, na região da Assíria. Então, nós temos dois grandes rios, dois povos poderosos que estavam ao redor aí de Judá, do território de Judá, e em Jerusalém não havia um rio. A fonte mais forte de água em Jerusalém era a fonte de Siloé. Era o que abastecia Jerusalém, era a fonte de Siloé. Então aqui o salmista vai fazer um contraste entre as nações que se vangloriavam da sua força e a nação de Judá, e em especial a cidade de Jerusalém, que não tinha ali, sendo uma cidade no monte, não tinha ali um rio que a fortalecesse ou que a suprisse, não é? Mas o texto então mostra que essa cidade, ela tem um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Aqui a ideia é essa, que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Então ele está dizendo, olha, nós temos que entender que o Senhor é quem supre, o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem traz vida, o Senhor é quem dá vitalidade, o Senhor é quem traz verdadeira alegria e renovação para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. E posso dizer, para nós também, hoje. Então, a ideia aí é, a cidade, ela é santuário das moradas do Altíssimo, ela é guardada pelo próprio Deus. O Senhor cuida da sua cidade, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor está no controle da sua cidade e do seu povo. E aí vem o versículo 5, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Então, se o povo não era poderoso aos olhos das nações, porque era um reino pequeno, ínfimo nesse contexto, reino de Judá. Se o povo não tinha aqui um grande exército, o povo seria levado a confiar única e exclusivamente na graça de Deus para o seu livramento. Então, Deus traria vida, estava trazendo vida, Deus renovaria, Deus mostraria o caminho, Deus os ajudaria desde antemanhã, ou seja, um pouquinho antes da alva, começar a claridade do dia ali, Deus já estava ali atento, porque, lembrem, o Senhor não dorme nem cochila, né? Então Deus está no controle, jamais será abalada. Essa é a ideia. Então, Deus tem compaixão do seu povo. E uma outra ideia associada a essas correntes de água que alegram a cidade de Deus, é a ideia de que esse povo tem a lei de Deus, tem a palavra do Senhor, está com a palavra do Senhor diante de si. Então este povo tem a voz de Deus para eles, tem a orientação de Deus para ele. Então este povo deveria estar ciente, e o salmista estava lembrando isso a eles, de que Deus está com vocês. O povo deveria lembrar, Deus está com vocês, Deus está convosco, né? Por isso, o verso 7, o Deus dos exércitos está conosco, né? Agora, e as nações vizinhas?
e as nações vizinhas. Versículo 6 aponta para as nações vizinhas da seguinte forma: bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nós vemos a ação do nosso Deus. Salmo 29 nos diz que a voz do Senhor faz dar cria às corças, a voz do Senhor despedaça os cedros, a voz do Senhor faz sair o trovão, a voz do Senhor conduz todas as coisas. Então, o que o salmista está dizendo? Olha, o nosso Deus está presente, o nosso Deus está cuidando de nós, o nosso Deus está atento ao tumulto que está ao nosso redor, o nosso Deus conhece os reinos e todos eles, apesar de bramarem, todos eles se abalam, porque o nosso Deus está conosco. Olha a colocação do salmista: o Senhor faz cair o mal sobre os nossos inimigos, sobre os inimigos da sua cidade. Por isso, a sua cidade jamais será abalada. E por quê? Aí ele vai e diz: porque o Yahvé de Sebaot está conosco. O Senhor dos exércitos é quem luta por nós. É o nosso Deus, Senhor dos exércitos, Yahvé Sebaot. Ele mesmo está conosco. Eliseu viu isso lá no cerco de Samaria. Quando Samaria estava cercada, Deus ali, o povo ali, naquela agitação, naquela situação, e Deus, através de Eliseu, mostra para aqueles que estavam ao redor dele: abram os seus olhos e vejam. E quando eles olharam, o exército do próprio Deus estava ali ao redor deles. E aqui, como eu disse, não é simplesmente a presença de Deus, mas ele está dizendo aqui, e nesse refrão especificamente, ele está usando uma expressão que é muito forte aqui: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o Deus que está conosco é o Deus de Jacó, ou seja, é o Deus do pacto, aquele que fez aliança com Abraão, aquele que separou a Jacó, aquele que formou a Israel através de Jacó. Ele é o nosso Deus, o Deus da aliança, que é o Deus conosco, que é o Deus que está presente. Então essa aliança, essa promessa feita por Deus para o seu povo, através da aliança, primeiramente feita com Abraão, e chegando até nós, hoje, através de Jesus Cristo, essa aliança não pode ser quebrada. Esse pacto é o pacto da graça que Deus tem com o seu povo. Então quem fez a promessa é fiel e não vai deixar de cumprir a sua palavra para com o seu povo. A questão é: nós entendemos quem é o Deus que está conosco? Nós conhecemos quem é o Deus que está conosco? Nós confiamos no Deus que está conosco? E aqui então vem dois aspectos dos atributos de Deus: a sua onipotência e o seu amor, né? Então nós vemos aí o imensurável poder de Deus e o seu cuidado paternal, o seu amor paternal, atuando juntos, né, por nós, agindo em favor de nós, agindo em favor do seu povo lá, naquele contexto em Judá, e agindo em nosso favor também hoje. E nós vamos para a terceira lembrança que o salmista aponta, que o profeta aponta, que vai do verso 8 ao verso 11. O Salmo então nos faz lembrar, nos faz considerar as obras de Deus por nós. Então o salmista agora nos leva a refletirmos sobre as obras de Deus. E aí o versículo 8 começa com um convite, com uma santa convocação: vinde, contemplai as obras do Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então ele estava dizendo: olha tudo o que Deus fez
aqui no nosso território para nos livrar. Olha como ficaram os inimigos que invadiram o nosso território. Olha como aqueles que estavam aqui nos causando medo e pavor, olha como é que eles ficaram. Vocês não estão vendo como Deus já agiu? Então, o convite vai mostrando, vai notificando, esclarecendo como Deus desbaratou, como Deus dispersou os inimigos, como Deus destruiu, derrotou completamente os inimigos. E aí, essa expressão assolações ou desolações, que aparece aí no versículo 8, né? Assolações, desolações que ele efetuou na terra, ela pode nos deixar assim, ela pode ser muito bem esclarecida pelo versículo 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ou seja, o Senhor trouxe paz, trazendo destruição. O Senhor levou paz ao povo, trazendo destruição aos inimigos. E talvez até não poupando algumas vidas do próprio povo de Judá. Então observe que Deus mostrou para aquele povo: olha, eu livrei vocês nenhuma nem duas, mas muitas vezes. Eu estive com vocês durante muitas vezes ao longo da trajetória do povo de Israel. Eu dei vitória, eu efetuei assolações, trazendo libertação para vocês, né? Então, com mão poderosa eu cuidei de vocês, eu despedacei, eu realmente trouxe a paz, eu cessei a guerra, eu trouxe a paz, eu despedacei a lança e queimei os carros no fogo, eu quebrei o arco. E essa expressão aqui era costume, então, dos povos que venciam, destruir as armas de guerra dos adversários. Primeiro porque as armas de guerra, especialmente os escudos, eles vinham com o brasão do inimigo. Então, o povo queimava aí os carros, destruía tudo que podia realmente das armas inimigas. Derretiam o ferro, queimavam ao fogo tudo. Josué, capítulo 11, versos 6 e 9, mostra isso. Quando Josué derrota os seus inimigos, ele queimou todas as armas. Mas aqui a ideia de queimar, o Império Romano também fazia isso. Quando ele derrotava um exército, ele também queimava as armas. E isso era uma coisa que era recorrente mesmo entre aqueles impérios e aqueles povos. Mas o que eu quero dizer aqui é que, nesse contexto de queimar, a ideia de derrota completa. Não é uma derrota qualquer, como se o povo batesse em retirada, simplesmente. Não, aqui é uma derrota tão grande e tão significativa que levaria muitos anos para que o exército inimigo se recompusesse. Então a ideia aqui é: a derrota que eu infligi aos inimigos é tamanha que eles mesmos, a derrota foi tão intensa que as armas deles foram queimadas ao fogo. Então foram lançadas no fogo. O Senhor agiu, o Senhor fez. Então, quando o povo de Deus estava confiadamente, obedientemente, sob as portentosas mãos de Deus, sob o poder de Deus, sob a ação de Deus, Deus guerreava as suas guerras. O Yahvé Tsevaot guerreava as suas lutas. Lá em Josué capítulo 5, verso 14, quando Josué estava começando ali a sua preparação para a conquista da terra de Canaã, ele então se consagra, leva o povo a se consagrar ao Senhor, a se santificar ao Senhor, e naquele momento aparece numa teofania o próprio Senhor Jesus a Josué. Josué recebe uma visita majestosa.
e ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E Josué se lança em terra na presença dele. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ou seja, eu estarei contigo nas lutas, na conquista dessa terra. Eu estarei contigo quando tu fores enfrentar os inimigos. Eu estarei com o povo, porque eu sou o príncipe do exército do Senhor. O exército do Senhor estará contigo. Então, vemos isso lá em Josué capítulo 5, versos 13, 14. E aí, nós chegamos no versículo, de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui o profeta estava dirigindo uma palavra, não no primeiro momento, ao próprio povo de Judá, ou ao povo de Jerusalém, mas ele estava dirigindo uma palavra aqui, essa palavra aqui, aos inimigos do povo de Deus. Então, uma exegese desse verso nos leva a entender que Deus estava dirigindo a sua palavra profética aos inimigos e nações que se exaltavam e teimavam em atacar e lançar injúrias contra os santos, contra o povo escolhido de Deus. Porque na verdade eles estavam atacando o próprio Senhor e não somente o povo. Então eles estavam atacando ao Criador do céu e da terra, que havia feito uma aliança com aquele povo. Então Deus age e Deus mostra para eles: olha, vocês estão de fato agindo dessa forma. É como se Deus estivesse dizendo: saibam de uma coisa, eu sou Deus e ponto, eu sou o Senhor e ponto. Então ele estava dizendo: olha, vocês bramam, como no verso 6 aí está dizendo, eles bramam nações, as nações estavam gritando. Deus estava dizendo: aquietai-vos. Por quê? Porque eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Senhor. Calem-se, fiquem em silêncio diante de mim. Essa é a ideia aqui. Todavia, nós também podemos entender o verso 10 como a resposta mais adequada que nós podemos dar quando nós estamos diante do nosso Deus. Somente nos aquietando também, podemos tomar essa palavra para nós. Nós devemos também nos aquietar diante dele e saber que ele é Deus, que ele é o Senhor nas horas das nossas dificuldades e das nossas lutas. Então, nós, seus filhos, nós, sua igreja, somos levados a descansarmos no Senhor e esperarmos dele o nosso socorro. Como o Salmo 37 nos mostrou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quantas maravilhas Deus já realizou em nossas vidas, quantas obras Deus já fez em nossas vidas, como ele já mostrou para cada um de nós a sua ação em nossas vidas. Conta as bênçãos, conta aquilo que tu tens recebido do Senhor. Mas, concluindo, chama a nossa atenção, aqui neste Salmo, como Calvino, quando analisa o Salmo, se refere ao povo, àqueles a quem o Salmo era dirigido, não como o povo de Judá, o povo de Israel, ou o povo de Deus, mas ele diz a igreja. Então, Calvino, sempre ao trabalhar com o Salmo, ele está se referindo sempre à igreja, o povo de Deus como igreja. E de fato, nós somos a igreja do Senhor. E Judá, Israel, o povo de Israel, era de fato ali o tipo da igreja do Senhor espalhada sobre toda a terra. O povo que deveria ser testemunho para as nações. E o salmista nos lembra nos versos 7 e 11, e eu quero voltar para eles, que o Senhor dos exércitos, que o Yahvé Tsevaot está conosco. Nós, igreja do Senhor, nós podemos bradar um aleluia, nós podemos dizer aleluia, porque o Emanuel está conosco. O Senhor Jesus, que é o Deus conosco, está conosco.
Nós já recebemos a promessa presencial de Deus através de Jesus. Então nós já recebemos a vinda do prometido Filho de Deus, aquele que é o Emanuel, que é o Deus conosco. E por causa do nosso Senhor Jesus, nós podemos dizer que somos mais que vencedores. E podemos ter renovado em nosso coração a esperança. Essas lembranças que o salmista trouxe, vem para nos mostrar que Deus não nos deixa, que Deus não nos abandona, que o Senhor de fato vela pelos seus. E é o Senhor Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, Ele é que nos pastoreia, Ele é que cuida das suas ovelhas, Ele é que jamais nos abandona, Ele é que de fato não nos decepciona, é quem não nos decepciona, não é? Martinho Lutero, quando ele estava enfrentando a oposição e a iminência da morte, lá próximo à dieta de Worms, quando ele estava ali naquela situação, ele, com base no Salmo 46, compôs o hino Castelo Forte é nosso Deus. O nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é o nosso castelo forte. Este salmo inspirou Lutero a escrever, a compor este hino. Então ele disse: com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, mas o nosso Deus é o Deus fiel. Então confiemos, guardemos a nossa esperança, sabendo de fato que o único que pode socorrer, aquele que é o nosso refúgio, é o Senhor. Aquele que está presente conosco é o Senhor, o Yahvé Tsebaot, aquele que executa, faz e fará grandiosas obras por nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Amado Deus, rogamos, ó Pai, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um que acompanhou, Deus, a Tua palavra nesta noite. Esteja, Senhor Deus, sustentando, amparando, ó Deus, e guardando a cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e Te louvamos. Amém e amém.